Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, a andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro e não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Olá, eu sou o Richard. Eu tenho uma dupla satisfação nessa noite. A primeira é por conta de todos aqueles que já vêm nos acompanhando nesse nosso espaço, nesse nosso horário. Seja bem-vindo de volta. E a segunda satisfação é receber a você que chega aqui pela primeira vez. O nosso desejo nessa noite é que você tenha uma oportunidade de ouvir alguns pensamentos, interagir junto conosco no final do nosso tempo juntos, que esse momento seja um momento onde você se sinta à vontade, se sinta bem aqui junto conosco. Olha, deixa eu começar a falar uma experiência que eu tive muitos anos atrás. Eu era um garoto de não mais de 10, 11 anos, por aí, e era Natal. E naquele Natal, os meus pais ouviram um dos meus pedidos de presente, me presentearam com um skate. Agora, talvez você não esteja enxergando, mas o meu porte não é tanto atlético assim, né? Eu sou mais comedor de pizza em vez de corredor de maratona, né? Mas tudo bem, eu então pratiquei ali na entrada de carro que tinha lá em casa, um espaço que não tinha mais de 4, 5 metros no máximo, e depois de uma semana eu achava que eu já tinha aprendido o suficiente. E eu fui com um amigo meu e nós fomos por uma descidona que tinha no outro lado do meu bairro. E então ali, na primeira corrida do skate, eu me posicionei, montei em cima e comecei a descer. Mais ou menos na metade daquela descida, o skate começou a tremer e eu fui projetado para fora do skate, eu caí batendo o ombro direito e no momento que eu bati, eu sabia que o estrago tinha sido grande. Você já teve uma experiência, não necessariamente de quebrar o osso, eu acabei quebrando a clavícula naquele dia, mas você já teve a experiência de você fazer algo que logo em seguida você se arrependeu e quem sabe passou dias, meses ou até anos se arrependendo, falando, e se eu não tivesse feito isso ou aquilo outro? Sabe que
Muitas vezes nós temos experiências dessas na nossa vida. Naquela minha experiência, eu, por quebrar a clavícula, minha família tinha agendada passeios naquele verão de janeiro. Nós íamos para a praia, íamos passar em outros lugares. Tinha um vizinho que tinha uma piscina que tinha colocado à nossa disposição e eu não pude fazer nada disso. Eu fiquei engessado ali quase o mês inteiro, com o braço fixo aqui, até costurar novamente esse osso. Quando nós pensamos nessas coisas na vida, isso pode se relacionar a uma palavra que a gente não gosta de ouvir e nem ao menos contemplar, é a palavra pecado. Pecado. Pecado pode ser descrito como algo que nós fazemos de errado. E muitas vezes, ao fazermos algo de errado, nós podemos imediatamente nos arrepender, mas as consequências vêm. E elas podem durar um dia, meses, anos, décadas. Nós vamos ouvir daqui a pouco alguma exposição do nosso amigo Marcos, que está de volta, sobre o pecado. Então você não vai querer perder. Ele tem algo muito importante a nos falar hoje à noite. Mas antes disso, a própria palavra de Deus também fala sobre o pecado e fala várias coisas. Mas eu quero ler um trecho aqui onde João, ele era seguidor de Jesus, né? O apóstolo São João, para aqueles que o conhecem assim, e ele escreve na sua epístola, no primeiro capítulo, a partir do versículo 5, você já está com o texto na sua tela, você acompanha enquanto eu faço a leitura. E ele diz: "E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." Presta atenção. "Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós." São palavras profundas. Dá para a gente pensar um pouco, meditar um pouco sobre aquilo que João acaba de nos dizer. E eu tenho certeza que você vai querer estar conosco muito em breve. O Marcos vai estar falando um pouco mais sobre este tema, que tem tudo a ver com como resolver o nosso maior problema e tem a ver com o pecado. Mas já já nós vamos falar. Mas antes nós gostaríamos de apresentar para Deus aquilo que nós temos nos nossos corações. Quem sabe você já tem um costume de falar com Ele e faz isso diariamente. E quem sabe outros que estão aqui junto conosco, você não tem costume de falar com Deus. Talvez outrora na sua vida você falava e já não fala mais. Ou quem sabe, você nunca falou, nunca quis falar, talvez por conta de uma mágoa, uma experiência, mas agora algo te traz nesse momento e você pode apenas acompanhar, ou se você quiser, você conversa com Deus no seu coração. Vamos apresentar, eu vou apresentar para Deus, todos aqueles que estão nesse momento precisando de oração. São muitos motivos diferentes. Hoje à noite eu quero focar aqueles que estão na linha de frente na batalha contra o Covid, os profissionais de saúde. Nós temos conhecimento de alguns, eles precisam de amparo, eles precisam de encorajamento, eles estão no limite, estão esgotados. Mesmo assim, dia após dia, eles retornam para os seus locais de trabalho para ajudar outras pessoas. Que coisa linda! E nós queremos apresentar essas vidas nas mãos de Deus. Se você quiser, curva sua cabeça comigo e vamos conversar com Ele. Santo Deus, nesta noite, nós primeiro queremos te agradecer. Esse momento juntos, Pai, está sendo tão bom.
continue então, Senhor, a falar aos nossos corações e às nossas vidas. Eu quero apresentar a cada pessoa que está nos assistindo, que esteja cuidando de suas vidas, de suas famílias, quaisquer que sejam as circunstâncias em que se encontram. Que cada pessoa possa encontrar em Ti paz, alento, amor, graça e misericórdia. E Pai, nós também lembramos daquelas pessoas que estão diariamente colocando suas vidas em risco, em prol de ajudar outras pessoas que estão batalhando com várias enfermidades, entre os quais o Covid se destaca. Lembramos de todos os profissionais de saúde, médicos, doutores, cirurgiões, enfermeiras, auxiliares, toda a pessoa que trabalha também em outras atividades de saúde, às vezes é saúde mental, emocional, e pedimos, Senhor, que esteja agora cuidando de cada um. Primeiro, protege, Senhor, cada um, para que não estejam contraindo nem o Covid, nem quaisquer outros males, mas que eles sejam protegidos pelo seu grande poder. Também pedimos, Senhor, que esteja trabalhando nos seus corações e no seu emocional. Muitos estão além do limite, já não há mais de onde tirar, tanto que já tem sido dado nesse esforço colossal de ajudar o próximo. Pedimos, Senhor, que esteja então aparando, dando refrigério às almas, aos corações, aos corpos físicos, revigorando, restaurando, para que estes homens e mulheres tão dedicados possam continuar a desenvolver as suas atividades profissionais que visam o bem-estar do próximo. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos isto, gratos porque Tu és um Deus que ouve e que responde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero nessa noite convidar novamente o Marcos, que já esteve conosco já por 2 semanas, e se você não viu as primeiras 2 semanas, você poderá ter a ocasião nesses próximos dias de, nesse mesmo canal, voltar e rever para assistir aquilo que já foi dito. Mas hoje à noite, Marcos Soares volta para dar sequência em toda uma linha de pensamento, onde ele vai estar agora falando debaixo do tema Como resolver seu maior problema. Marcos, é contigo. Olá, que alegria estar com você novamente. Obrigado pela atenção e pela participação que você tem tido nessa série. Nós já falamos sobre o fato de que estamos baseando o que estamos falando não simplesmente no meu livro Como Resolver o Seu Maior Problema, mas, em última análise, no que a Bíblia diz sobre nós e sobre Deus. Estabelecemos as bases da nossa conversa sobre a Palavra de Deus, porque nós entendemos que ela é a maior autoridade para falar sobre a nossa vida e sobre Deus. Também nós alinhamos a questão de quem é Deus. E nós dissemos que nenhum de nós tem o direito de desenhar o seu próprio Deus, moldar o seu próprio Deus, mas nós temos que, ao invés disso, conhecer e nos relacionar com o Deus da Bíblia, o Deus eterno. E aí nós começamos a entender onde é que está o problema e como é que nós podemos resolver. Nós cremos, pelo que diz a palavra de Deus, que o ser humano foi criado por Deus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E tudo foi feito de uma forma magistral, de uma forma impressionante. A forma como Deus nos criou e nos preparou e nos moldou para que nós fôssemos esse espetáculo que nós somos como seres humanos, né? Você vê as coisas que um homem é capaz de fazer, que um ser humano é capaz de fazer, criar, desenvolver. Quanto potencial nós temos. E olha que nós não somos hoje aquilo que nós fomos criados potencialmente para ser. Tudo estava muito bom, nossos primeiros pais estavam lá, Adão e Eva estavam lá no jardim, tudo estava certo, tudo estava equilibrado, tudo estava em harmonia. Então, o que é que deu errado? Muitas pessoas perguntam isso e questionam Deus a respeito disso. Por que o mundo é tão difícil? Por que a vida é tão dura? Por que nós temos que enfrentar tantas situações difíceis, intransponíveis? Por que nós temos que enfrentar a morte? Nada disso estava planejado. Nada disso fazia parte daquilo que Deus queria que nós vivêssemos. Então, o que é que deu errado? O que deu errado foi exatamente o fato
de que o homem e a mulher desobedeceram a Deus. E esse ato de desobediência trouxe o pecado a toda a sua descendência. Depois que eles foram criados por Deus e pecaram, eles geraram filhos, e o livro de Gênesis diz que, embora Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, depois Adão e Eva geraram um filho à sua imagem. Ou seja, eles transmitiram para os seus filhos, para a sua descendência, e todos nós descendemos deles, a herança do pecado. E aqui nós encontramos o nosso maior problema. Imagine um dilema, um drama, uma dificuldade, um problema em qualquer área que você queira imaginar da vida humana, nas suas relações, na sua dinâmica, em qualquer área. Todos os problemas e as dificuldades que nós temos são decorrência dessa desobediência. Aqui está, efetivamente, o nosso maior problema. Todos nós somos pecadores. Nós nascemos com essa terrível doença congênita, o pecado. E é por isso que nós fazemos coisas erradas. Agora, aqui nós temos que esclarecer também o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Porque muita gente acha que é pecador porque faz coisa errada. É pecador porque peca. Mas o que a Bíblia nos ensina é que é o contrário disso que é verdade. Você não é pecador porque faz coisa errada. Você faz coisa errada porque é pecador. Você peca como resultado da sua natureza. Se você tem lá no quintal da sua casa um pé de acerola, o que é que você espera que ele vá produzir? Não tem jeito de produzir outra coisa. Se você quisesse colher laranjas, você tinha que plantar um pé de laranja. Mas como você plantou acerola, é a acerola que você colhe. Nós, seres humanos, somos uma espécie assim de um pé de pecado. Nós produzimos pecado porque nós somos, por natureza, pecadores. Mas aqui entra uma outra coisa importante da gente saber. Porque tem gente que diz assim, pois é, eu não posso fazer nada então. Então eu não sou responsável por aquilo que acontece comigo e nem pelos atos que eu pratico, porque se eu nasci assim, eu não posso escapar dessa condição. E, portanto, eu não posso ser responsável por aquilo que eu faço de errado. Mas não é assim que Deus colocou as coisas. Na verdade, os nossos atos pecaminosos, aquilo que nós fazemos de errado, e tudo que nós fazemos que vai contra a vontade de Deus, é pecado. Essas coisas, elas não podem ser justificadas pela nossa natureza pecaminosa, elas apenas são a comprovação inequívoca, irrefutável, de que Deus tem razão quando Ele nos fala que nós somos pecadores. Em outras palavras, os seus atos errados, os seus atos pecaminosos, e todos nós os cometemos, eles atestam contra você de que Deus tem razão quando Ele fala, você é pecador. Entendeu onde é que nós nos metemos? É muito fácil de você perceber como a natureza humana tem a tendência para o mal e para o pecado. E eu costumo usar como exemplo para isso aquilo que é normalmente símbolo de pureza, que é uma criança. A gente costuma dizer isso, né? As crianças são puras, as crianças são inocentes. Mas você já percebeu uma coisa a respeito de crianças? Eu não sei se você tem filhos, se você já os criou, mas você certamente tem ali sobrinhos, talvez você seja um professor e está ali na sala de aula e sabe muito bem o que eu vou dizer. Nós não precisamos ensinar para os nossos filhos, para as nossas crianças, nada que seja errado. Ninguém faz uma aula de como ser ruim, de como ser egoísta, de como falar palavra feia, de como tirar as coisas. Ninguém precisa fazer esse tipo de aula para uma criança. Por quê? Porque essas coisas são naturais, eles aprendem sozinhos. Muito ao contrário, às vezes você se surpreende. Você já teve uma situação assim na sua casa? Que um filho seu chega e fala alguma coisa que você fica de cabelo em pé, mas de onde você aprendeu isso? De onde você ouviu isso? Aqui em casa a gente não fala isso. De repente você percebe que o seu filho está mentindo, e fala, mas a gente não costuma mentir aqui em casa. Sabe o que é isso? Isso é a comprovação mais clara de que Deus está absolutamente certo quando Ele diz que nós nascemos pecadores. A nossa natureza, a nossa tendência
é para o pecado. Se esse é todo o problema, como é que a gente faz para resolver? Eu não consigo me livrar dessa situação. Eu não consigo deixar de fazer coisa errada. Então a gente começa a criar os nossos subterfúgios, a gente começa a criar o nosso jeito para dar a volta nessa situação. Uma das coisas que a gente faz com muita frequência é a gente começa a se comparar com os outros. Então a gente diz assim: olha, eu vou concordar então com o que Deus está dizendo, eu realmente sou pecador. É verdade, eu faço bastante coisa errada, mas eu vou te dizer uma coisa: eu não sou o pior. Porque se você conhecer o meu vizinho, ou se você conhecer a minha sogra, se você conhecer o meu chefe, aí você vai entender o que é um pecador. E outra coisa, hein? Vai lá na cadeia para você ver. Converse com aquele pessoal que está preso lá, você vai ver o que é ser pecador. Então a gente faz esse tipo de comparação como se isso resolvesse o nosso problema. Olha, com todo respeito, mas com todo respeito, inclusive à dor e ao drama de pessoas que passam por problemas de saúde terríveis. Mas isso é como você comparar doentes terminais que estão doentes com várias doenças diferentes. O sujeito está morrendo ali, mas ele tem a doença X. Mas eu também estou morrendo, mas eu tenho a doença Y. Olha, ambos estão morrendo. Você comparar-se com o seu vizinho, com a outra pessoa, com aqueles outros que você citou, e a dizer assim: olha, eu sou pecador, mas não sou tão pecador quanto ele. Olha, eu faço coisa errada, mas não faço tanta coisa errada como ele. É você dizer: eu estou morrendo com a doença X, ele está morrendo com a doença Y, mas no fim das contas, todos estão morrendo. Você percebe como a situação é muito mais grave do que a gente imagina? Você percebe como esse problema é muito mais sério do que nós normalmente estamos dispostos a encarar? É por isso que eu estou muito feliz que você está acompanhando essa série. Não porque você está me ouvindo, ou não porque você está dando curtidas ou likes aí no vídeo, mas é porque se você está ouvindo até aqui, é porque de alguma maneira você está interessado em resolver este assunto. Talvez você nem estava muito ligado nele. Na verdade, às vezes nem sempre se dá muito ao trabalho de pensar nessas coisas. A gente está tão ocupado, tão envolvido, tão cheio de coisas para pensar, que esses assuntos, que são os de fato são os mais importantes da vida, a gente acaba deixando de lado. Por isso é tão importante e por isso eu fico tão feliz que você está seguindo esta série e está assistindo agora ao que estou te dizendo. O problema é grave, o problema é sério. Mas se isso não bastasse, e se essa não fosse notícia suficientemente ruim, tem mais uma coisa que é decorrência deste fato terrível, que é o fato de sermos pecadores. Sabe o que é? É que o nosso pecado nos separa de Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. Não sei se você se lembra, se você acompanhou a série toda, você se lembra que em um dos vídeos anteriores nós falamos que Deus é um Deus absolutamente santo e não pode conviver com o pecado. Então o que aconteceu quando o homem pecou é que ele se afastou, se separou de Deus, porque não davam mais para andar juntos. Não dava mais para ter aquilo que a Bíblia chama de comunhão, de relacionamento com Deus. O pecado nos afastou de Deus. Veja, nós permanecemos com a nossa condição para a espiritualidade, para a transcendência, nós permanecemos seres eternos, nós permanecemos como sendo alguém que reconhece que tem alguém acima de nós a quem nós devemos adorar, mas nós perdemos a capacidade e a condição de estarmos em harmonia com esse Deus. Isso é um problema muito sério. É como se você tivesse construído uma casa e colocado todos os equipamentos elétricos necessários, passasse toda a fiação, todos os cabos, deixasse tudo ligado, relógio de força lá no poste, mas você não conectasse essa casa à rede elétrica. Ela está pronta para receber todos os benefícios da energia, mas ela não tem energia. Quando nós pecamos, nós nos tornamos essa casa. Nós temos toda a condição para andarmos e nos relacionarmos com Deus, mas estamos separados dele. Sabe qual é a palavra que a Bíblia usa para descrever esse estado de separação? Uma palavra que a gente não gosta nem de ouvir, e a gente evita o máximo possível. Essa palavra é morte.
Morte é separação. A Bíblia fala de 3 tipos de morte. Uma delas, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, experimentaram exatamente no momento em que eles pecaram. É a morte espiritual, é justamente esta ruptura, este rompimento do nosso relacionamento com o Eterno. O homem pecou, ele se afastou de Deus, imediatamente, irremediavelmente. Mas a Bíblia fala que, como consequência desta morte espiritual, há uma outra morte, com a qual nós convivemos, e é por isso que nunca nós nos acostumamos a ela, e nem podemos. É a morte física. Nós morremos fisicamente, nosso corpo vai lá para o cemitério por causa do pecado. A morte física é consequência do pecado. Mas há uma terceira morte da qual a Bíblia fala. É a morte eterna. É a separação eterna de Deus. Mas isso é possível? A Bíblia fala disso? Sim. Há um recurso para você não passar por essa última morte. É disso que vamos falar nos próximos vídeos. Mas perceba como o pecado é algo grave. Como esse grave problema, o nosso maior problema é exatamente esse. Nós nos afastamos de Deus e nessa condição estamos. E aí é a mesma coisa de você se afastar da luz. Você já esteve no sítio ou numa zona rural e você tem lá... Agora está tudo tranquilo, porque tem luz no campo e tal, mas ainda há lugares em que à noite você tem ali aquele lugar perto da sede, ali está tudo muito bem iluminado, está tudo tranquilo, mas conforme você vai se afastando da sede da fazenda, da sede do sítio, e vai entrando no escuro do campo, você vai ficando naquela noite sem luar, você vai ficando perdido e vai ficando meio sem noção das coisas. Quanto mais a gente se afasta da luz, mais a gente se embrenha na escuridão, mais sem noção a gente fica. Esse é o nosso grande problema. Nós nos afastamos de Deus e quanto mais longe dele a gente fica, mais perdidos nos tornamos, mais frustrados nos tornamos. É por isso que a gente se debate e a gente se revira e a gente tenta fazer de tudo para que a nossa vida tenha sentido, mas separados de Deus, nós jamais vamos encontrar o que buscamos. Você se lembra da história do Bill Gates, que eu te contei lá no comecinho da nossa conversa, no primeiro vídeo? Que se o Bill Gates te ligasse e te perguntasse o que é que você quer que eu faça por você, qual é o maior problema que você tem para resolver, qualquer coisa que você tenha pedido para o Bill Gates naquela ligação imaginária, que não tenha a ver com este problema que a Bíblia está apresentando, não vai ser solução para nada. Agora, o Bill Gates não pode te dar a solução para o problema do pecado. Ele não pode te dar a solução para essa separação entre você e Deus, e nem para a morte, seja ela física, espiritual ou eterna. Mas tem um jeito, e é sobre esse jeito que a gente vai falar. Mas antes de falar sobre a solução, ainda tem mais uma consequência dificílima, que advém desse grande problema do pecado. Nós somos pecadores, nós estamos separados de Deus. E agora? O que é que a gente vai fazer? Não deixe de assistir a próxima etapa, não deixe de assistir o próximo vídeo. Vamos continuar falando sobre isso, porque sim, tem uma solução. Tem uma solução. E nós chegaremos a ela. Eu espero que você a encontre o mais rápido possível. Até a próxima. Tchau. Marcos, obrigado. Já já nós vamos falar um pouco mais sobre essas coisas, mas primeiro eu quero convidar a cada um que nos assiste para você voltar no domingo à noite, a partir das 19 horas, nesse mesmo canal. Você que já encontrou esse canal, você pode ali ou fazer a sua inscrição, ativar o sininho ou voltar de uma maneira intencional. Domingo à noite, às 19 horas, nós temos nova apresentação que vai estar expondo o tema Academia da Alma. E o pastor Elias vai estar trazendo para nós uma palavra que vem de encontro ao seu coração, ao meu coração, que vai falando sobre como exercitar a parte espiritual da vida. Eu tenho certeza que você não vai querer deixar de estar conosco. Domingo à noite, 19 horas. Esse é o momento agora que nós temos oportunidade para 2 grupos diferentes entrarem em 2 salas Zoom.
Você que já é membro da nossa igreja ou que já participa junto conosco, recebe as comunicações e os links nas nossas linhas de comunicação. Você poderá agora seguir este link para entrar na sala Zoom junto com o pastor Elias para o momento de oração. Você é muito bem-vindo, esteja já se movimentando, você já recebeu nas linhas de comunicação da igreja, nas mídias sociais. Acesse, entre e passe mais um tempo junto com as demais pessoas que ali também se encontram. E você que está aqui junto conosco e gostaria de entrar num bate-papo, numa sala de bate-papo comigo, com o Marcos, com outras pessoas, nós estaremos te aguardando. Você já está vendo na sua tela as informações, tem um QR Code, tem o link, tem as informações devidas para você, da maneira mais fácil, poder acessar a nossa sala de bate-papo pelo Zoom. E você é bem-vindo. É uma sala onde todos que já entraram já descobriram, é sem compromisso, muito descontraído. Você pode aparecer com ou sem vídeo. O áudio tem que estar ligado para você poder nos ouvir, para você poder certamente ouvir. Mas se você não quiser falar nada, fique à vontade. É momento para você se expressar ou não, mas venha fazer parte junto conosco. Estamos te aguardando para um tempo onde nós podemos trocar ideias e descobrir novas coisas, quem sabe juntos. Te aguardamos. Eu quero que vocês todos tenham um ótimo final de dia e rumo ao final de semana, que seja um final de semana espetacular para cada um que nos assiste. Boa noite. Se o meu coração, incircunciso coração, se quebrar e eu voltar pra Deus tão quebrantado que não tenha nem palavras, se eu recomeçar a andar com Jesus, ouvir sua voz, seguir a Jesus, cada dia é um novo tempo e oportunidade de voltar pra Deus. Se o meu coração, incircunciso coração, se humilhar, na verdade é Deus me convencendo da miséria do pecado. Se eu abandonar a velha ilusão de nunca escutar o meu coração, cada dia é um novo tempo e oportunidade de voltar pra Deus. Volto pra Deus sempre que vejo o tamanho dessa mentira, e imaginar a possibilidade de não depender de Deus. Volto pra Deus e esqueço o cansaço no abraço que não se esvai. Volto pra Deus cada vez que eu olho, então chamo, Deus de Pai. Volto pra Deus e esqueço o cansaço no abraço que não se esvai. Volto pra Deus cada vez que eu olho, então chamo, eu chamo Deus de Pai, de Pai.
Pai.